Vamos fazer uma viagem até o extremo sul do nosso planeta, a última grande fronteira selvagem da Terra. Hoje, a gente vai desvendar os segredos do continente gelado, a Antártida. Para a gente ter uma ideia desse lugar, vamos começar pelos extremos. É o ponto mais frio da Terra, com temperaturas que, olha só, despencam para mais de 80 graus Celsius negativos. E claro, com esse frio todo, o continente guarda uma reserva de água que é difícil até de imaginar. 70% de toda a água doce do planeta. Tudo isso congelado, claro, no seu manto de gelo gigantesco. Mas o que torna a Antártida realmente única não é só o gelo, sabe? É um continente que foi separado para a ciência e para a paz, governado por um acordo mundial. Só que essa promessa, ela tem um prazo de validade. E o futuro de tudo isso está em jogo. Vamos entender como. Ok, primeiro de tudo, o gigante de gelo. A gente precisa ter uma noção da escala monumental desse lugar. Os números são impressionantes. Pensa só, são 14 milhões de quilômetros quadrados. Isso faz da Antártida o quarto maior continente. Só que 98% dele está coberto por um manto de gelo que pode passar de 4 quilômetros de espessura. E o mais irônico é que com tanta água congelada, tecnicamente a Antártida é um deserto polar. Certo. Isso nos leva a um quebra-cabeça geopolítico bem complicado. Um continente para a ciência. Afinal de contas, de quem é a Antártida? Pois é, a resposta é complexa e fascinante. É um continente que não pertence a um país só, mas que é governado por um acordo internacional que é o único no mundo. Tudo se baseia no sistema do Tratado da Antártida. Em 1959, 12 países assinaram o tratado, basicamente dizendo, ok, esse lugar é para ciência e paz. Todas as reivindicações de território estão congeladas. Aí, em 91, veio o Protocolo de Madrid, que foi ainda mais longe, declarou a Antártida uma reserva natural e proibiu qualquer exploração mineral. Mas, e aqui está o pulo do gato, em 2048, esse protocolo pode ser revisto. É aí que a história pode mudar completamente. E aqui a gente vê essa tensão na prática. De um lado, 7 nações com reivindicações territoriais históricas. Do outro, uma comunidade de uns 30 países com bases de pesquisa por lá. O tratado não anulou essas reivindicações, ele só pausou. Por enquanto, a cooperação científica global prevalece sobre a soberania. Uma paz frágil, digamos assim. E toda essa cooperação tem um motivo muito forte. A Antártida é, literalmente, um tesouro científico, que guarda os segredos no gelo sobre o passado do nosso planeta. O próprio gelo funciona como uma cápsula do tempo. Quando os cientistas perfuram bem fundo, eles tiram cilindros de gelo com bolinhas de ar de centenas de milhares de anos. É um registro perfeito da atmosfera antiga. E não é só o gelo. Fósseis encontrados lá foram cruciais para provar que a Antártida um dia já foi verde e fez parte do supercontinente Gondwana. Mas claro, antes dos cientistas chegarem com suas brocas de gelo, alguém precisava chegar lá. No comecinho do século XX, a Antártida era a fronteira final, o grande palco da heróica e angustiante corrida ao polo. Para ter uma noção do que esses exploradores enfrentaram, ouve só essa citação do norueguês Roald Amundsen, lá de 1911. Ele descreveu as condições brutais que a equipe dele encarou. Um dos maiores inimigos deles era um fenômeno com um nome estranho, sastruge. Basicamente, são ondas de neve dura e afiada, esculpidas pelo vento. Elas viravam armadilhas traiçoeiras no meio daquela imensidão branca, tornando a caminhada quase impossível. Apesar de tudo, eles perseveraram. E essa frase do Amundsen, ela captura o triunfo deles. O momento em que eles avançaram mais no desconhecido do que qualquer um na história, vencendo por fim a corrida. Pois é, esse espírito de descoberta continua hoje, mas o foco mudou da exploração para a preservação. E isso porque o continente está enfrentando ameaças novas e muito urgentes, o que nos leva ao futuro incerto da Antártida. O ponto crucial é este. O tratado protege o continente, mas a pressão econômica só aumenta. Com a escassez de recursos no resto do mundo, a especulação sobre a riqueza mineral que existe debaixo do gelo da Antártida é cada vez maior. A mudança climática aqui é complexa, até paradoxal. Ao mesmo tempo que o aquecimento do oceano derrete as bordas do continente, o ar mais quente sobre a Antártida consegue reter mais umidade. Isso resulta em mais nevascas no interior, o que pode, em algumas áreas, até engrossar o manto de gelo. É um equilíbrio super delicado e bem preocupante. E por que isso importa para quem está longe? Porque a Antártida funciona como um ar-condicionado global.
As massas de ar frio que se formam ali influenciam o clima a milhares de quilômetros de distância, incluindo as frentes frias que chegam regularmente à América do Sul. Isso nos deixa com uma reflexão final. A Antártida foi consagrada como um continente para a paz e a ciência. Mas com a proibição da mineração prestes a ser reavaliada em 2048 e a crescente escassez global de recursos, seu futuro como uma reserva natural protegida não é uma certeza.